Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e vou falar sobre Semin. Sim, vou falar sobre CSN Mineração, porque o minério de ferro despenca abaixo dos US$ 100. É notícia aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, fluxo negativo para a commodity, e eu vou comentar um pouquinho sobre os fundamentos da Semin. Mas pessoal, esse vídeo aqui, como atualização, vai trazer o tático. Você de olho aí no tático da Semin. Vamos falar sobre valuation, vamos falar sobre dividendos, a gente vai comentar sobre o filme, como é que tá aqui os resultados, como é que foram os resultados de 2023, o que a gente tem de foto para trazer para 2024. Isso é bem importante, tanto de geração de caixa, como também das vendas e receita. Tá? E aí, por fim, a gente vai comentar sobre minério de ferro, que é notícia. Então, vou trazer para vocês o meu cenário, tá? Que já é arriscado do mapa como cenário base. Agora é um cenário alternativo, tá? De queda, principalmente ao perder aqui os US$ 100. A gente entra nesse cenário muito mais alternativo do que qualquer outra coisa, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui a consolidação com um pouquinho mais de volatilidade. Vamos para a dinâmica de preço-lucro, notícias que estão impactando o preço do minério, tá? E aqui eu vou trazer um tweet do Jeroen Block, tá? Eu vou compartilhar com vocês o Twitter dele. Um pouquinho da narrativa macro para o ano como alocação de recurso, e aí a gente vai terminar com Semin, Vale e CDI, e análise gráfica da Semin, né, ultrapassando aí o primeiro ponto de desconto nosso dos 5,78. Pessoal, disclaimer na tela, sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e todos os dias aqui no YouTube eu compartilho com vocês uma tese de investimento ou uma atualização sobre uma tese de investimento que eu postei há pouco tempo. A CSN é clássica aqui do canal, a Semin, desde que veio o IPO, eu trago para vocês aqui atualizações. Então algumas atualizações são mais operacionais, né, são mais técnicas, tá? Como essa que eu estou dizendo para vocês, a gente vai menos mergulhar aqui, não vamos mergulhar tanto nos fundamentos da companhia do último trimestre, quarto tri, e a gente vai mergulhar mais na variação. Por quê? Como nós estamos no hiato do quarto tri para o primeiro tri, maio, né, sendo o primeiro tri ali, maio, junho, nós temos hoje, quem está fazendo mais preço, tá, é o macro e não o micro, não é o fundamento, tá, da companhia, não é o que ela apresentou, tá, mas sim como é que tá as oscilações da commodity e a narrativa para as commodities, especificamente setor imobiliário, especificamente China, que é boa parte das exportações da CSN, que tem China e Taiwan ali como principais fontes, destinos, na verdade. Como é que está a CSN hoje, pessoal? Negociando aí a 10 vezes lucro, tá? Com dividend yield de 11,85, tá? Fez caixa em 2023 para manter esse dividend yield, pessoal? Olha, pode ter feito caixa, porém os termos de troca, tá, não estão favoráveis, né? O minério cede bastante, tá? Nesse primeiro trimestre. Eu vou trazer para vocês a oscilação para o ano do minério, mas para o primeiro tri a gente já tem um sinal não muito agradável ali em termos de troca para a Semin mandar bala nos dividendos, tá? O preço justo de Graham está lá em R$ 5,13, tá? Então ela está ali por volta dos seus 10% mais cara, né? Não descontada. E o ranking da fórmula mágica de Joel Greenblatt tá ali por volta dos seus 15º. É um bom ranking, tá? Então é uma companhia, pessoal, que nesse cenário agora mais alternativo para o minério de ferro, e China não conseguir trazer notícias em nenhum momento nesse primeiro trimestre todo positivas ali para o setor imobiliário, mas também para o setor de infraestrutura, tá? Grande plano ali para se manter os 5% do PIB não trouxe grandes métricas ali e táticas para se manter aquecido esse setor. A quebra da Evergrande, agora também a gente tem mais empresas ali já sinalizando que vão dar default, os bonds já precificam isso. Pum, temos uma narrativa negativa para a Semin. E aí eu vou trazer para vocês que no pior momento pós-IPO, negociou a 5,8 vezes lucro. Pior momento. Então tem chão ainda para ceder um pouquinho no preço-lucro entre um resultado e outro. Por que eu falo entre um resultado e outro, pessoal? Antes de ir para os dividendos, tá? Vamos cair nos resultados, vamos falar sobre, inclusive, como é que foi o fechamento ali de vendas e de receita. Então, 2023 já representou para a Semin, assim como era o esperado pós-reabertura da China do lockdown 100%, né? Um aumento de vendas, e foi acoplado também por um bom movimento do minério de ferro, especialmente no segundo semestre, perdão, do ano passado. Sazonalmente, o minério vai de setembro a março forte, março a setembro fraco. Ele é semestral. Nós estamos então no inverno do minério. Era de se esperar a queda. Eu, Bruno Mazzoni, só não esperava uma queda tão forte, tá, e acelerada. E aí eu vou trazer para vocês os meus pontos e o cenário logo logo. Mas aqui o filme, pessoal, da Semin é um filme positivo, tá? É um filme de uma melhora dentre o retrovisor de 2022, tá? Com certeza não de 2021, mas com certeza sim de 2022. Então a gente começa a entrar em um período onde as empresas cíclicas, eu venho falando isso para vocês, principalmente empresas de commodities, até commodities bem voláteis, como é o caso do minério de ferro, de estabilização de resultado. Então você, investidor de longo prazo,
na minha opinião, que segurou as compras, né? Não comprou no IPO ali, estava muito eufórico. Em 2022, voltou às compras. 2023, parte do ano comprou, parte diminuiu a compra. 2024, na minha opinião, para essas empresas cíclicas, é o melhor ano da calculadora. É o melhor ano do fluxo de caixa descontado, é o melhor ano ali para o preço justo, tá? Por quê? Porque tende a ser um ano onde câmbio e commodities estabilizem. Óbvio que você vai falar assim, poxa, Brunão, o minério está derretendo. Mas ele teve um rally muito forte no segundo semestre do ano passado. Eu vou trazer esse rally para vocês. Diferente do petróleo, tá consolidado há muito tempo, tá? O minério, não, ele teve rallies. Então a gente, pro minério, tem uma volatilidade um pouco mais gordinha, enquanto que o petróleo ele tá mais mais contraído ali na volatilidade. Já chego nisso. Mas a foto é bem positiva, por quê? Porque a gente tem 2022 como um retrovisor que não deve se repetir tão facilmente. Então, um crescimento aí, de vendas de 28% entre 2022 e 2023. Isso é muito importante, isso é bem, bem, bem importante, tá? Receita também melhorou. Essa receita que pode cair um pouquinho no primeiro trimestre, porque os termos de troca não melhoraram muito, tá? Ou pior, né? Estão piorando bastante. No final do primeiro tri, bem verdade, a queda começou ali entre fevereiro e março, mas janeiro sendo um mês positivo então para o minério, mas já deve ser capturado alguma coisa aqui para o primeiro trimestre. No filme, pessoal, e agora em números da DRE, tá? O que nós temos aqui para a Semin, pessoal? Um ano melhor, como eu falei, do que 2022. No lucro, tá? Não é exuberante como foi 2021, 6,3 bi, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tende a ter, por isso que eu falei que é um ano bom para a lapiseira, né, para o lápis, a gente tende a ter margens mais parelhas com estabilidade. Lucro já volta aqui a um pré-pandemia, 3,5 bi. Foi o que ela lucrou em 2019. Então a empresa já retornou ali a um momento de crescimento ok, sem nenhum grande nuance de super commodities ou super dólar. Não, as coisas laterais, tem o caixa líquido, tá? Voltou a fazer caixa em 2023, tem 6,8 bi sentado lá em fluxo de caixa livre, então o dividendo está liberado, não tem grandes investimentos. Quando a gente olha para proventos, payout, pessoal, hoje está acima de 100%, então tome cuidado, é por isso só que eu acho que o dividend yield vai ceder, mas não vai deixar de ser uma vaca leiteira, tá? Então você se acostumar ali em 2019, por exemplo, nos seus 2,5 bi de dividendo, foi 3,8 no ano passado, então uma diminuição ainda está no meu radar, tá? 2019 ela pagou, 4,8 bi. 2020, que foi 2,3. Então aqui vamos corrigir. 4,8 bi em 2019 significou 130% de payout. Então ainda acho que mais próximo dos 3 do que dos 5 tende a ser um período de estabilização desses dividendos, mas a empresa tem caixa à vontade. Então você não está ali dentro da sua tese de dividendos arriscado na Semin, beleza? O que você pode estar arriscado? E deve, né, agora, principalmente com essa realidade do minério, deve estar arriscado muito mais na parte de ganho de capital. O que isso quer dizer, então? O holder, que está de olho em renda, em previdência, sinal verde novamente para se comprar a Semin, tá? E aí eu vou trazer os pontos técnicos já, beleza? Mas o macro força, né, o início de compras paulatinas e, se continuar a queda, o início de compras paulatinas com aumento de intensidade mês a mês, conforme vai caindo. E a sazonalidade, março a setembro, na minha opinião, é a melhor para se comprar na queda, certo, pessoal? Do que o segundo semestre, que tende a pegar, tende a reforçar. A China vai querer bater os 5% de PIB, lá. A base é mais forte esse ano, pode vir um estímulo. Então, o inverno é quando a gente compra, né? Preço teto, pessoal, desde o seu IPO aqui, a gente pega os 5 anos que ainda não tem, né? Você vai ali para um preço teto de R$ 6,82. Tá bem conservador. Já no curtíssimo prazo, englobando aí 21, 22 e 23, você vai estar com um preço teto entre 11,30, 11,40, 11,50. Então é uma faixa grande, né? Quase de 100%, aí 6,80 para 11,50. É uma faixa bem grande, mas tem um piso e um teto que eu acho legal, tá? 2024, pessoal, pode representar um menor dividendo? Olha, o gogó nesse momento, qual que é o gogó, pessoal? É a narrativa. A narrativa é o quê? Preço de casas, como esse gráfico aí do Jeroen, tá? Block, aqui é JSB, JS Blockland, tá? Jerome Blockland, da True Insights. Então mostra aqui um gráfico de 2011 para cá, onde os preços na variação ali mês contra mês das casas chinesas estão caindo. E aqui está a maior riqueza, não a maior poupança. A maior riqueza do chinês é o mercado imobiliário, são os apartamentinhos, as casas, os terrenos. Tá? E nunca houve, pelo menos de 2011 para cá, tantos meses seguidos de queda. Tá? Só janeiro aqui apontou para uma alta e depois forte queda.
Essa queda está diminuindo, bem verdade, mas é um momento muito ruim, tá? Para apreciação ou para confiança do consumidor ou do povo chinês como um todo. Por quê? Porque a sua sensibilidade à riqueza está aqui. Tá? Os seus ativos que geram riqueza, né? Que dão a sensação de riqueza, está aqui. E ele então está, vamos dizer assim, magoado, o chinês. E a China precisa hoje de inflação. A China precisa hoje de uma atividade mais confiante econômica. Ela está com deflação. O chinês está não encorajado a consumir. Então aqui não é narrativa, aqui é um fato. Isso traz consigo, né, um outro artigo que eu poderia ter até compartilhado com vocês aqui, acho que eu compartilhei no vídeo da Vale, que diz que a indústria de aço chinês, mesmo escoando aço para o mundo inteiro, inundando aço para o mundo inteiro, tá? E essa inundação está se dando porque o consumo interno diminuiu muito, tá? Então, se o consumo interno diminuiu muito, fez com que recentemente grandes forjarias ali, das siderúrgicas, fossem fechadas. E aí a demanda por minério de ferro, tá, diminuiu bastante para se transformar em aço. Já que diminuiu bastante, o pessoal da Faria Lima, o pessoal de Wall Street foi lá nos portos e ver como é que está o estoque de minério. E o estoque nunca esteve tão alto. Então nós temos preço de casas caindo, estoque alto, boom. Essa combinação, pessoal, foi mortal, está sendo mortal para o preço do minério de ferro. Então o preço do minério de ferro, eu trago para vocês que é narrativa, mas tem dados, tá, que corroboram. Porém, pessoal, a China muda da noite para o dia, tá? Com um grande estímulo ou com um outro grande dado. Por isso que eu falo, o inverno, sazonalmente, é março a setembro. A gente espera quedas de março a setembro. É natural, certo? É natural. Podem pegar o preço do minério de ferro, ele tem essa oscilação. Agora, isso é sazonalidade no ano. A tendência da commodity, pessoal, e aqui eu vou trazer o meu cenário para vocês, a tendência ela foi de alta de 2017, praticamente 2018 a 2021. Então, tendência de alta, primeiro quadrante para o minério de ferro, cenário positivo para as ações do setor. Legal? A tendência foi de queda em 2021/2022 até início de 2023. Boom, tendência de queda. E a partir de 2023, inaugurou-se, pelo menos na minha opinião, uma tendência lateral. E essa tendência lateral temos definidos aqui forte, suporte, tá? E resistência máxima. Tô rabiscando pra caramba o gráfico aqui. Então deixa eu limpar e trazer para vocês. Como eu acho que nós estamos em 2024 em um novo 2017, 2018, tá? Onde a oscilação é muito grande. Isso é um gráfico mensal, pessoal. São meses de queda forte, meses de alta forte. Meses de queda forte, meses mornos, tá? E aí a gente encara uma tendência. A tendência sempre vem com um pivô, né? O pivô é esse sinal aqui, quando a gente rompe o máximo anterior, ou no caso de baixa, quando a gente rompe mínima anterior. Bacana? Então a gente não está nesse momento direcional. Isso foi 2021 na alta, 2018 a 2021 na alta e foi 2021 a 2023 na baixa. Agora, pessoal, 2024 e talvez 2025 é esse cenário aqui que eu imagino, tá? Então eu quero trazer para vocês, a headline é péssima, o estômago é forte, tá ardendo agora, né? Gastrite, hype 3 e pera, né? Mas a gente tende a segurar esse minério entre 84, tá? E 65, que é a mínima de 2023, tá? Até os 144,75, pessoal. Assim como foi aqui, ó. Chegamos na mínima e fomos para máxima. Mínima, máxima. Bem frenético, né? Se eu tirar o zoom aqui, ó, teve até mais dinâmica de preços voláteis. Então é isso que eu imagino. Quem acha que não, China afundou de fato, vai afundar de fato, principalmente nessa indústria, e aí você está com a minha tese, né? Que a nova mineradora da China é, na verdade, a JBS, né? Ou seja, consumo, uma economia de consumo mais do que uma economia de indústria e manufatura e de desenvolvimento de infraestrutura, show de bola. Você está com essa tese mais parecida com a minha. Isso é uma tese que eu tenho para 5, 10 anos. Agora, para 2024 e 2025, pessoal, acho que, pera lá, é importante para a China ainda ter, dentro da sua indústria imobiliária, dentro da sua indústria de infraestrutura, investimentos pesados. Isso pode vir e deve, na minha opinião, vir em 2024, até para a estabilização desta commodity. Então é importante, o cobre está subindo, o minério de ferro está cedendo. Tá? Esse é o movimento mais esperado que eu tenho para os próximos 12 a 18 meses. É horrível falar isso agora, com o mês de março sendo um mês de forte queda, pessoal. Mas eu quero trazer que não é uma história nova. Tá? Na verdade, já aconteceu. É uma rima que eu espero depois de uma super alta e uma super baixa, 2021 alta, 21, 22 ou 21, 23 baixa. Agora a gente tende a ter 24, 25 ou 23, 24, 25, mais de estabilidade. Esse é o meu cenário. Por isso que entrou como vaca leiteira
o setor de mineração sem dúvida nenhuma, porque vai melhorar os termos de troca ao longo do ano, tá? Eu não vejo recessão ainda em 2024, nem na China, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar, tá? Se você está do lado da recessão, pessoal, é a tendência de queda que se iniciou em 2024 e você vai continuar. Só tivemos aqui um entreveiro com a reabertura chinesa, trouxe ali um pouco de estímulo para o mercado comprar, mas a reabertura frustrou, então vai continuar a tendência. E aí lá em 2025, ou mesmo 2024 mais para frente, em um outro patamar de preços que eu tenho, um outro patamar. Que patamar é esse, pessoal? Dos 69 ao 61, tá? Não é 61, é 58, 55. Do 59 ao 59, do 69 ao 59, tá? A gente estabiliza preço, tá? Que aí é muito parelho com o início do último ciclo de alta, perdão, que se deu em 2016, tá? Então, 2021 para mim foi o 2016, tá? 2020, 2021. Depois nós tivemos aqui oscilação forte, mas muito parelha também, com 2017, 18, tá? Para depois ter um 2019 de forte alta. Então nós tivemos aqui bastante, né? Vejam que está bem parecido ali. Bacana? Então esse momento atual, pessoal, eu ainda acho que nós estamos nesse cenário aqui. Se você acha que é queda, tá? Show. Não tem por que mexer agora, aumentar os aportes agora em Vale, em Semin. Não tem por quê. Pessoal, você vai estar olhando para uma volta dos preços lá para os 69, ou seja, 30% de queda na commodity, tá? Até 40% de queda na commodity. Nas ações não é tudo isso. Você pode dividir pela metade porque tem dividendos e, como eu falei, tá? O caixa da Semin está muito robusto, tá? O resultado de 2023, aqui lucro líquido para vocês, mostra a reabertura chinesa. Então, por mais que os estoques estejam altos, pessoal, a atividade de 2023, principalmente China, porque ela exporta para a China, foi melhor do que 2022, tá? Então, na minha opinião, preço cai e lucro não, tá? O lucro tá estável, vai ser estável, tá? Principalmente o lucro no potencial, né? No volume de vendas. Pode cair na receita, na margem, porque o minério cedeu. Mas o volume, ou seja, a atividade chinesa ali, por mais que o estoque esteja alto, na minha opinião, não vai ter recessão. Vai ser ou igual ou maior que 2022. Então, pessoal, o preço está seguindo o lucro. Por hora, não, porque estamos entre resultados, tá? E a narrativa é de não interesse em commodities, não interesse em minério de ferro. E aí eu finalizo com a tese entre DXY e commodities, que não se estabeleceu ainda, os dois estão laterais. Vou postar um vídeo para vocês macro somente sobre isso. Aqui eu trago para vocês que a Semin do IPO para cá não bateu o IMAB e não bateu o CDI ainda, tá? E no caso da Vale, ela teve um movimento bem forte aqui no final de 2023, que chegou a bater a Vale, tá? A Semin ultrapassou a Vale em determinado momento aqui, e agora não, né? Agora a gente tem as duas, ela tá melhor que a Vale, caindo 4% de 2021 para cá, a Vale cai 12%, o IMAB sobe 23% e o CDI sobe 35%. Então aqui, pessoal, utilidade pública, setor financeiro, CDI e IMAB são os seus corredores. Se você está com a tese de recessão, pessoal, aumenta a intensidade nesses itens, né? Numa debenture, num CDI, num IPCA agora, porque tem mais 20, 30% de queda para acontecer, tá? Então, se você tem esse cenário de recessão, não é o meu. E aí eu termino com a análise técnica aqui da Semin para falar para vocês o seguinte: o primeiro desconto, como relatado no vídeo anterior, estava como principal ponto um 5,78. Eu tinha o 5,80 e algumas coisinhas aqui, o 5,78 e o 6,69 preço teto. Continua 6,69 preço teto. 5,78 foi rompido, pessoal. E aí eu trago para vocês. O 21% já foi. Não segurou os preços, tá? Não segurou. A narrativa tá mais pesada do que a quedinha que nós tivemos aqui em 2023. A reabertura chinesa aqui proporcionou 21% de queda no máximo para a Semin. Agora, pessoal, é alta no estoque, é queda no valor das casas. Então eu vou para esta volatilidade aqui, ó, que nos ajudou a achar o fundo histórico da Semin, que é de 53%, tá? Foi 53% uma vez e a segunda foi 54%. Então, se a Semin cair 53% a 54%, pessoal, a gente está falando de preços por volta dos R$4 novamente. 3,62, 3,94. Essa faixa de preço aqui, tá? Então, para quem está acreditando na oscilação de queda do minério de ferro até os $70 ali que eu falei, é natural você esperar para aportar no 3,62, 3,94. Ou no mínimo, tá? No 5,38, 4,81, 4,65. Principalmente 4,81, 4,65. Quem tá mais com o meu cenário de que, opa, a oscilação tá grotesca agora, mas a gente
consegue ali segurar as pontas melhor do que foi em 2022, ou seja, a queda de 2022 não tende a se repetir em 2023, porque mesmo com termos de troca não melhorando, né, com minério em queda, a atividade chinesa está mais pujante que 2022, em 2024, bom, você já tem aqui, né, o início dos descontos, 4,81, 4,65, 5,38 são os próximos pontos, e finalizo sim com 3,62, 3,94. Faz parte também do cenário, porque nós temos a vol aqui histórica da companhia. Por enquanto, eu não vou falar dos 2,93, dos 3,19. Tá? Preço teto, pessoal, 6,69. A importância de ações cíclicas. Você tem uma noção técnica. Então, o alvo era R$ 7,06. Tá? Você pode falar, mas foi para quase 8, né? Talvez tenha batido 8. Mas a partir desse momento aqui dos R$ 7,06, tá? Era importante você diminuir os aportes. Começou no 5,80 para baixo, volta a aportar ou aumentar os aportes. Tá? Saiba que 53% está no DNA dela, não é reversão de tendência, é manutenção no DNA recente dela. Tá? E por dividendo, 11,66 é um preço teto dos últimos do IPO para cá. E se você quiser vacas magras ali, 6 reais, 5 e deixa eu ver lá na plataforma do scanner, 6,80 preço teto, tá em 5,67. Então já tá ali o 6,69. Tá? Acho que são dois valores ali bem importantes. O IPO tá em 8,50, também é alvo. Então o meu cenário perfeito, pessoal, o Semin vem até os 4,65, tem uma primeira parada, fica aqui por um tempo, igual esse movimento aqui. Por volatilidade, um pouquinho a mais. Vem até os 3,62, 3,94 e fica por aqui até setembro. Tá? Aqui vai ser uma vaca leiteira. Bom preço de aporte, bom preço de aporte. Agora, ganho de capital, pessoal, a gente realmente precisa de ventos mais favoráveis para a Semin. Tá? A partir do 6,69, ela para mim está cara para o ano. Eu diminuiria os aportes. Certo? Taticamente é isso, pessoal. Entrou em região de desconto para mim. Para quem está com a narrativa de recessão, ainda não. Falta um pouquinho. Tá? Falta mais 20% de queda até os seus 3,94, 3,62. Sim. Tá? Quem está mais com o cenário ali de que as coisas melhoram ainda nesse ano aqui, é só um inverno. Tá? 5,78 até os 4,65. São os descontos aí que a Semin tem no curtíssimo prazo. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Vídeo longo, né? Atualização. Eu sei que quando o ativo cai bastante, pessoal, vocês é natural ficarem mais aflitos, mas é cíclico, certo, pessoal? A gente tem que comprar mais na baixa. É assim que funciona o mercado, não tem jeito. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.